Shabbat, meus queridos amados irmãos. Estamos hoje aqui com a missão de trazer uma mensagem da parte de Deus para o nosso fortalecimento como igreja. Fizemos planos de hoje estar cultuando a Deus no culto de jovens. Na minha mente estava assim, um culto de jovens ia acontecer igual o mês passado aconteceu, cheio, Deus fazendo mover, fazendo se operar. Os meus planos estavam dessa forma, mas Deus vem se revelar nos seus planos, nos seus propósitos de uma maneira diferente. E cabe a nós hoje confiarmos nele, confiarmos nos teus planos, confiarmos no teu querer e na tua vontade. Quero deixar uma mensagem para vocês que fica lá em Atos, capítulo de número 12. É uma mensagem até um pouco conhecida da igreja, que fala acerca da prisão de Pedro. Mas não é porque é uma mensagem conhecida que, se abrirmos os nossos ouvidos espirituais nessa noite, o Senhor não pode falar de uma maneira diferente para cada um de nós. Vou ler aqui a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando os 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Nós lemos aqui uma passagem que fala acerca da dificuldade que um homem de Deus estava passando por um momento difícil. De repente, aquele momento da tempestade chega na vida de Pedro mais uma vez. Só que a palavra de Deus nos surpreende dizendo que, apesar de ter 4 soldados vigiando, e sendo desses 4 a cada turno, tocavam esses 4 soldados, e desses 4 soldados que o vigiavam, 2 ficavam presos a Pedro naquela prisão. Apesar de entendermos que Pedro estava naquela cadeia, com toda essa vigilância, a palavra de Deus nos mostra que quando o anjo veio visitar para libertá-lo, Pedro estava dormindo. Pedro confiava tanto nos propósitos de Deus, confiava tanto nos momentos que Deus, nos planos de Deus, que poderiam ser até diferentes dos planos que Pedro tinha feito para a vida dele, que se encontrava dormindo. A palavra de Deus nos mostra que, apesar de Pedro não ter sido a primeira vez que foi preso, tem relatos bíblicos que ele era a 4ª prisão de Pedro, ele já tinha sido preso em Atos capítulo de número 4 e Atos capítulo de número 5 por 2 vezes, sendo que uma dessas vezes o próprio anjo do Senhor o havia libertado uma vez. E outra vez, nessa 3ª vez que ele tinha sido preso, depois de ter sido libertado, antes de ter sido libertado, ele ainda tinha sido açoitado. Então Pedro estava calejado, ele estava vivendo experiências com Deus, ele confiava nos planos de Deus. Ele sabia que não importa o lugar que ele estava vivendo, não importa a dificuldade que ele estava passando, não importa a tempestade que tinha na vida de Pedro, fazer a vontade de Deus era o melhor lugar que ele poderia estar. Fazer a vontade de Deus, confiar em Deus, era a melhor forma que ele poderia passar por esse momento. E ele dormia. Mas a palavra de Deus diz que não era porque não era a primeira vez que Pedro estava preso que a igreja ia deixar de orar. Tinha uma igreja orando, intercedendo. E nós vemos aqui 2 das grandes armas que nós, como os cristãos, não podemos abrir mão em momentos que estamos passando como esse. Que é acreditar nos propósitos de Deus, ter fé e crer em Deus. E a outra arma, a arma da oração, da intercessão. Como igreja, precisamos estar orando, vigilante, constantemente em oração. Nós estamos vendo aqui uma experiência prática do homem de Deus, mas nós hoje, como igreja, estamos vivendo uma crise, um momento difícil, sem precedente. Eu, particularmente, não me lembro de ter vivido um momento como esse, que não podemos cultuar a Deus de uma forma pública. Pelo menos não aqui no Brasil, minha geração nunca passou por isso. Mas hoje, a permissão de Deus, o propósito, o plano de Deus, nos leva a estar dessa forma. Nos leva a acreditar que tudo faz parte de um plano de Deus específico para a vida de cada um de nós. À luz aqui dessa experiência teológica, eu quero agregar uma experiência prática que nós vivemos agora. Amigos e pessoas mais próximas sabem que nós acabamos de retornar de uma experiência, de uma viagem internacional. E nessa viagem, a gente tinha orado a Deus um ano antes. E antes de sair, não estava essa crise toda nessa pandemia não, mas oramos a Deus também, sentimos paz no coração e fomos viajar. Quando chegamos lá, nós fomos para o México. Quando chegamos lá,
Que aí que estourou essa crise, saiu tudo do controle, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu falei, meu Deus, me dá uma mensagem, me dá uma palavra, eu tenho que estar preparado, porque eu sei que desde quando eu aceitei a Jesus, depois ali no período da minha pós-adolescência, eu tenho me colocado à disposição de fazer a sua obra, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai colocar pessoas para eu falar em teu nome mais uma vez, ser um instrumento seu mais uma vez. E eu pedi a Deus uma palavra, uma mensagem, um porquê disso, algo que vinha a revelação do Senhor para poder estar fortalecendo não somente as outras pessoas, mas a minha família também. E Deus falou, vou te dar mais que uma mensagem, vou te dar uma experiência prática. E Ele me deu uma experiência prática. Chegando no último dia, nós íamos já voltar no outro dia, aquela crise já instalada. Nossa última noite, antes de dormir, eu recebi um e-mail dizendo que nosso voo tinha sido cancelado. Meu Deus, nosso voo foi cancelado. Se eu estivesse sozinho, talvez eu não teria ficado tão aflito, mas quando eu vi minha esposa e meu filho lá, eu falei, meu Deus, será que tem vaga no hotel? Será que não tem? Começa a ligar, hotel, companhia aérea, seguradora. E eu falei, e aí, o que está acontecendo? Não, só temos informação que o voo foi cancelado, amanhã você vai ter que ir lá no guichê ver o que aconteceu. E aí a gente começa a ver as notícias, ler as notícias, aeroporto fechando e tudo acontecendo. Eu falei, meu Jesus, o que está acontecendo? E eu confesso que ali eu comecei a ficar um pouco aflito pela minha família, sem saber o que esperava o dia de amanhã. A gente em outro país, outra legislação, outra forma de viver. E de repente o Espírito Santo vem conversar comigo e falar assim, ei, para de usar as tuas armas. Lembra das armas que eu te apresentei? Lembra daquilo que eu tenho te ensinado? Eu estou te dando uma oportunidade de usar as armas que você tem muitas vezes pregado, e o Senhor faz isso comigo constantemente. Ele me tira da experiência teológica, me traz para a experiência prática para viver das suas maravilhas e dos seus milagres também. E nem sempre isso começa com um mar de flores. E o Senhor me fez lembrar que as armas que Ele me apresentava mediante a palavra de Deus eram essas armas que Pedro usou aqui. Acreditar nos propósitos dele e um clamor diferenciado, um clamor de intercessão. Ali eu esperei a minha esposa e meu filho dormir, fui para o banheiro, liguei o chuveiro, não fazer muito barulho, fiz ali um clamor diferenciado, falei, Deus, até então eu tenho usado as minhas armas e agora eu quero usar as suas. Senhor, nos livra da situação, nos dê livramento, faz com que tudo isso seja revelado a mim como revela o teu propósito na nossa família, porque estamos passando por tudo isso. E o Senhor me trouxe paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E eu retornei para o quarto e fui dormir. E ali eu me senti um pouco como Pedro. Porque ao dormir, ao acordar no outro dia, eu percebi que quando eu estava dormindo, Deus estava agindo a meu favor. E tinha chegado outro e-mail, vocês foram realocados para um outro voo. Que não só mantinha a conexão para a volta ao Brasil, mas ele chegava até um pouquinho mais cedo. Eu falei, glória a Deus. Acordei feliz, dando glória a Deus. Tomamos um café, fomos direto para o aeroporto. Chegando lá, eu percebo que tinha algumas famílias que não tinham sido agraciadas igual a gente. Tinha umas famílias que não conseguiram sair do México, do mesmo voo que a gente, cancelado. E outras que teriam que ter uma conexão mais tarde, ia ter que dormir em outro país esperando essa conexão para retornar ao Brasil. Se a gente fosse fazer uma comparação, seria até um tanto quanto injusto. Mas se essas pessoas clamaram a Deus da forma que eu clamei, eu tenho certeza que Deus tem um propósito específico para cada pessoa em momentos de dificuldade. E eu tenho certeza que Deus falou com essas pessoas também o porquê de tudo isso que está acontecendo. E vivemos o milagre do livramento do Senhor. Estamos aqui para contar esse testemunho. Mas, nesse momento, eu quero enfatizar as armas que o Senhor nos dá. As armas que nós, como igreja, vivendo um momento tão complicado que estamos vivendo, precisamos usar. Não podemos abrir mão dessas ferramentas que o Senhor tem nos mostrado ao longo dos anos. Temos que acreditar que o poder de uma intercessão, que acreditar nos propósitos do Senhor, por mais turbulento, difícil que seja, o Senhor quer fazer algo diferente na sua vida. De repente é um fortalecimento familiar, de repente é um fortalecimento na oração, é um acreditar fora das paredes de um culto. O Senhor nos proporciona essas experiências para que o seu propósito seja revelado. E quando tudo voltar ao normal, eu tenho fé para isso, nós vamos estar lá dando grandes testemunhos do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Para finalizar, eu quero deixar uma mensagem aqui que fica lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam.
Olha só a primeira pergunta que essa mensagem traz. Quem nos separará do amor de Cristo? Depois vem alguns atributos, angústia, perseguição, fome, perigo, tudo isso aplicado ao homem e não a Deus. Isso não pode impedir de Deus de nos amar. Essa mensagem que diz que nós somos mais, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, mostra que o amor de Deus está conosco, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a situações difíceis. Cabe a nós confiarmos e usarmos as armas que Ele nos apresenta nesse momento para sairmos dessa mais fortalecidos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora, fazer com que essa mensagem ela chegue a mais pessoas do que chegaria se a gente estivesse no culto de jovens hoje. Vamos orar, pedir para que essa mensagem venha tocar no coração das pessoas que estão sedentas, em nome de Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai amado, Pai, graças nós te damos, meu Pai, porque Tu tem feito grandes maravilhas em nossa vida. Graças nós te damos, meu Pai, porque no meio de dificuldades, em momentos difíceis, o Senhor tem se revelado a nós e mostrado os Teus propósitos, Pai. Pai, faz com que essa mensagem chegue e transpasse paredes de hospitais, paredes de lugares onde estejam famílias confinadas, mas faz, meu Pai, essa mensagem fortalecer ainda mais o Teu povo como igreja, no nome de Jesus. Ó Deus, revela os Teus propósitos, meu Pai, faz com que as Tuas maravilhas sejam, meu Pai, entoadas por meio de nossas vidas, com os nossos testemunhos, meu Pai, mas mais uma vez confiamos em Ti, que essa mensagem possa encontrar esses verdadeiros adoradores que o Senhor tanto busca, e nós te agradecemos tudo aquilo que Tu vais fazer, meu Pai, porque temos fé para isso. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos nós.